Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 20/11, estaremos dando continuidade ao estudo dos pronomes. Nossa aula de hoje, nós iremos ver os chamados pronomes relativos. Só pelo nome, nós já observamos que a função dos pronomes relativos é relacionar partes da oração. Novamente apareceu errado aqui para vocês. Os pronomes relativos, eles funcionam como elementos que buscam relacionar um elemento a uma informação que já apareceu antes, ou até mesmo relacionar partes de uma oração. Sempre o objetivo é estar retomando alguma coisa, ou estar adiantando alguma coisa que será dita. Então, nós vamos usar como pronomes relativos o que, quem, o qual, onde e cujo. Se vocês observarem na apostila de vocês, lá na página 59, aparece para a gente o quanto também. Então, nós temos lá que, quem, o qual, os quais, as quais, a qual, cujo, cuja, cujos, cujas, onde e quanto. Foi o único que não apareceu aqui. Qual a função desses pronomes relativos? Geralmente, o mais utilizado é o que. E eles aparecem ali sempre relacionando-se a algum elemento ou a parte da oração. Entretanto, são usados de modo específico, eles têm um objetivo específico. O que, por exemplo, ele é usado para retomar pessoas ou coisas. O quem, ele é sempre precedido de uma preposição e retoma pessoas. Por exemplo, a quem estou me referindo? Esse é o menino a quem estou me referindo. O que? Este é a pessoa de que te falei. Esse é o livro sobre o qual comentamos. Observem que o que e o qual têm a mesma função. Este é o livro que compramos, ou o qual compramos. Então, a função do que é retomar pessoas ou coisas. Esse é o livro que compramos, é um exemplo. O quem, ele só retoma pessoas. Observem que, no caso, você pode escolher que ou quem para se referir a pessoas. Mas a coisas, você vai usar que ou o qual, a qual. O qual e a qual, e os seus plurais, né? O qual, a qual, os quais, as quais, também pode ser usado para se referir a pessoas. Exemplo, esses são os meninos os quais comentamos na aula passada. Geralmente, nós fazemos a colocação com quem. Esses são os meninos de quem comentamos na aula passada. Mas vocês podem optar pelo uso do o qual, a qual, os quais, as quais. Um pronome relativo que a gente costuma usar bastante errado é o onde. Onde é um pronome que só funciona relacionando lugares. O único objetivo dele é relacionar-se a lugares, é indicar um lugar. E muitas vezes a gente utiliza com função de que, o qual, o que não pode acontecer. Por exemplo, eu acho que eu já tinha até comentado esse exemplo aqui. Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Observem que aqui o onde está fazendo referência ao perfil. Entretanto, o perfil não é um lugar. Então, nós não podemos usar esse onde. Eu deveria dizer, Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, em que escrevia declarações de amor. Então, nós estamos fazendo referência a coisas. Poderia usar o qual também, se quisessem. O perfil, ele é uma coisa, vamos dizer assim, é um espaço, mas não um espaço físico se referindo a lugar. É um espaço dentro da plataforma, nem tem como falar, né? Enfim, vocês entendem aí o que significa, essa ideia aí do perfil. Um arquivo, um lugar dessa forma. Portanto, lembrar que o onde só funciona para a gente se referindo a lugar. Cujo, cuja, cujos, cujas, é um outro que a gente costuma usar bastante errado, porque a gente ouve as pessoas dizendo assim, cujo ou, cuja a, não existe. Os pronomes relativos cujo e cuja não pedem, não exigem e não permitem o uso do artigo. Então, eu digo assim, foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Não existe a colocação foram cortadas as árvores cujos os troncos. Então, sempre que vocês forem usar o pronome, utilizar o pronome cujo, cuja e os seus plurais, lembrar que não existe artigo acompanhando. E é interessante a gente destacar também que o cujo, ele dá para a gente uma ideia de posse. Quando eu digo assim, as árvores cujos troncos,
ou seja, os troncos pertencem às árvores. Então, sempre está atento para isso aí, que o cujo, ele, além de relacionar aí os substantivos, ele também é usado para dar ideia de posse. O livro que pertenceu ao menino, a casa que pertence a Maria. Então, sempre usar o cujo para fazer essas relações. Ok? Com relação ao quanto, é interessante também estar destacando, mesmo que não apareceu aqui para a gente, que o quanto ele sempre vem precedido de pronomes indefinidos, como tudo, todos e tantas. Por exemplo, leve tudo quanto puder. Leve apenas, né, ou leve todos que você precisar. Então, sempre que a gente usar o pronome relativo tantos, antes irá aparecer um pronome indefinido. Tudo, todas, tanto, nada, ninguém. Sempre lembrar disso aí também. Ok, até aqui? Dúvidas, perguntas com relação ao uso dos pronomes relativos? Nós vamos identificar melhor na hora das atividades, que a gente está percebendo qual é o pronome que se encaixa, a que ele está se referindo e por que ele é o mais adequado no momento. Então, para darmos continuidade, a gente vai observar essa atividade número 12, que se encontra aí na página 28. Então, acompanhe aí comigo. Nós temos um texto, fim da internet, e lá na página 59, essas palavras que estão destacadas aqui com o númerozinho foram retiradas e pediram para que a gente estivesse identificando a que substantivo esse pronome relativo está fazendo referência. Então, nós vamos fazer o seguinte, já vou fazendo a leitura e a gente vai dando uma pausa para ir identificando o substantivo. O fim da internet. Eric Schmidt, presidente e ex-executivo-chefe do Google, anunciou durante conferência no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, que a internet como a conhecemos hoje vai desaparecer. A CNBC, em 23/1, publicou o vídeo onde Schmidt explicou que a internet será parte de nossas vidas, de tal forma que passará despercebida. Esse onde que aparece aqui para a gente está se referindo a qual substantivo? Onde está se referindo a qual substantivo? Ele está retomando, vamos dizer assim, ele está fazendo referência, está relacionando a qual substantivo? Vamos lá, pessoal. Publicou o vídeo onde ele explicou. Esse onde está se referindo a vídeo, mesmo sendo usado de forma errada, né? Porque vídeo não é lugar. Não, vamos voltar aqui então, ó. A CNBC publicou o vídeo onde Schmidt explica. Schmidt explica. Onde Schmidt explica? Olha como que nós fazemos a identificação. O vídeo onde Schmidt explica. Então, onde Schmidt explica? Retomando, o vídeo. Entendeu, Gustavo? Como que nós fizemos aqui? Onde Schmidt explica? O vídeo. No vídeo, né? Então, onde se refere ao vídeo. E lembrando mais uma vez que vídeo não é lugar, né? Vídeo seria aí uma coisa. Então, já está errado aí. Mas, nesse caso, o autor do texto usou com esse objetivo. É a internet das coisas. Continuando aqui, ó. Óculos que monitorarão a segurança urbana. Esse que se refere a... Olha como que nós fazemos. Que monitorarão a segurança. Quem ou o que, né? No caso, isso aí, óculos. Então, que se refere a óculos. Beleza. Anéis e pulseiras que medirão pressão arterial de usuários. Então, que medirão? Quem medirão? Anéis e pulseiras. Então, esse que aqui se refere a anéis e pulseiras. Só para a gente já estar aí relembrando, né, e fixando, já comentei do onde que está errado. Observem que o que aqui ele foi utilizado para se referir a um objeto, a uma coisa, que é óculos. Depois nós tivemos novamente o uso do que, também se referindo ao objeto, a coisa. No caso, anéis e pulseiras. Então, continuando. Geladeiras que informarão as rotinas e menus nas cozinhas das residências. Esse que aqui está se referindo a geladeiras. Então, que informarão? O que vai informar? As geladeiras, né? Ou, no caso aí, quem será responsável por informar? Geladeiras. Então, novamente se referindo a coisas, né? Objetos. Todos os outros, não sei nem como que lê isso aí, gadgets, que usamos e objetos. Então, esse que aqui se refere a essa palavrinha que aparece antes aqui. Também, provavelmente, um objeto, né?
com os quais interagimos em nosso cotidiano estarão interconectados. Agora apareceu para a gente os quais. E aí, só para nós estarmos destacando que os quais, ou o qual, ele tem a mesma função que o que. Eu até coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Que é igual a o qual. Então, toda vez que aparecer para vocês o qual, vocês podem também substituir por que, sempre fazendo referência a pessoas e coisas. Da mesma forma, quando aparecer o que, vocês também podem substituir por o qual. Então, nesse caso aqui, os quais está se referindo a objetos. Ok? Os quais, objetos. Quando Tim Berners comentou anos atrás sobre as geladeiras conectadas, eu achei graça. A coisa toda me pareceu uma loucura ao devaneio de cientista empolgado com a rede mundial de computadores. Eu estava errado, muito errado. Em pouco tempo, os objetos eletrônicos terão presença própria na web, segundo o executivo do Google, que também é um grande analista de TI. Esse que se refere a executivo do Google, porque quando diz que também é um grande analista de TI, está falando do quê? Do executivo do Google. Então, o que aqui se refere, nesse caso, à pessoa, o executivo do Google. E membro do clube de Bilderberg, que foi criado para combater o anti-americanismo que prevalecia na Europa em 1954 e não para dominar o mundo como querem os teóricos da conspiração. Esse que aqui se refere também ao nome, não é clube de, se refere exatamente a esse Bilderberg aqui, que já é o nome do clube, tá? Que foi criado, o que foi criado? Esse Bilderberg aí. Ok? Não é difícil identificar a que se refere o pronome relativo, vocês só precisam ficar atentos, né? Porque ele está relacionando alguma coisa que já apareceu aí no caso. E vale destacarmos que sempre que vocês identificarem, é interessante observar se pode ser substituído, se ele poderia ser usado em outra ocasião, como o que a gente sabe que também pode ser substituído por o qual, o que e o quem, quando se referem a pessoas que também podem ser escolhidos um ou outro. Todo mundo acompanhou? Ok? Vamos lá para a letra B. Segundo a norma padrão, o pronome relativo onde deve ser empregado apenas para substituir termos que expressem claramente a ideia de lugar. Nós vamos retomar exatamente a que eu já havia destacado com vocês aqui. Né? O primeiro uso do pronome relativo que apareceu foi o onde. E aí ele continua dizendo, na frase, a CNBC publicou o vídeo onde Schmidt explica que a internet será parte de nossas vidas, de tal forma que passará despercebida. Nós já vimos que está errado. Que outro pronome relativo ficaria mais adequado no lugar aí de onde? Então, eu poderia dizer, publicou o vídeo, o qual, né, no qual, no caso, publicou em determinado espaço, né? Então, publicou um vídeo no qual Schmidt explicou. Então, nós iremos substituir esse onde por no qual. Ué, mas por que no qual, se aqui atrás apareceu o qual, não apareceu no qual? O no, ele é para a gente aquela preposição que se forma por preposição em mais artigo o. Então, nesse caso aqui, ele publicou o vídeo em um determinado espaço na internet. Então, em o determinado. Por isso que nós vamos colocar o no. Então, publicou o vídeo no qual. Certo? Conseguiram entender de onde veio esse no? Tranquilo? Ok. Vamos lá, então. Dando continuidade, letra C. Atenção ao comentário que aparece na letra C aqui, porque muitas vezes a gente sai usando o que e acaba não percebendo como que a frase ficou excessivamente, né, escrita com a presença do que. É interessante nós destacarmos que o que pode aparecer como pronome relativo e pode aparecer também como conjunção. Então, mesmo eles possuindo funções diferentes, o uso excessivo do que ele é um problema na escrita, que nós chamamos de queísmo, e que pode prejudicar, sim, a qualidade do texto. Observem esse texto a seguir. É a internet das coisas.
Óculos que monitorarão a segurança urbana, anéis e pulseiras que medirão pressão arterial de usuários ou geladeiras que informarão as rotinas e menus nas cozinhas das residências. Observem que o texto ele tem um excesso do que. Mesmo que o autor buscou fazer referência, não é necessário esse que aparecer tantas vezes. Observem aí que se nós retirarmos o que, nesse caso aqui, não fará diferença nenhuma. Eu poderia dizer, é a internet das coisas. Óculos monitorarão a segurança urbana. Eu já estou afirmando que quem vai monitorar são os óculos. Nesse caso, o pronome relativo não é necessário. Anéis e pulseiras medirão pressão arterial de usuários. Então, eu já estou afirmando também que quem irá medir a pressão arterial são anéis e pulseiras. Ou geladeiras informarão as rotinas e menus das cozinhas das residências. Novamente, quem vai informar? As geladeiras. Então, o que você observou em relação ao texto escrito? A primeira coisa que nós vamos observar é que nós devemos retirar esse que. E nós observamos mais o que além disso, além dele ser desnecessário, que o texto ficou mais enxuto. Vamos dizer assim, ficou melhor compreendido, a escrita ficou melhor. Então, quando vocês puderem evitar o uso do que, para que o texto, a frase, o enunciado não fique redundante, evitem. Ah, mas nós estudamos que o que é pronome relativo e sempre é usado para fazer referência. Sim. Entretanto, vocês observaram que nesse caso aqui, mesmo sem a ausência do que, como quando nós reescrevemos esse período aí, esse texto, continuou fazendo referência. Não foi necessário eu colocar o pronome que para vocês identificarem a que elemento estava fazendo referência. Você lê óculos monitorarão. Quem monitorarão? Óculos. Então, você já faz a referência direta. Não é necessário o uso do pronome relativo. Em alguns casos, pode acontecer do pronome relativo ter que ser usado. Nesse caso aqui, nós podemos retirar. Então, o texto ficou mais limpo e a retirada mostrou para a gente, comprovou que o uso do pronome relativo não foi necessário para fazer relação entre os elementos do texto. Conseguiram entender certinho? Posso dar continuidade? Ok. Só tem Gustavo aí hoje, gente? Tem mais ninguém aí, não? O pessoal ainda está acordando, espreguiçando? Vamos lá, então. Dando continuidade, a próxima questão é de número 13. Ah, ok, Arthur tá aí também. A próxima questão, Vitor, ok. A de número 13 pede para que a gente possa unir duas orações, formando aí um período um pouco maior, né? Usando o pronome relativo. Essa questão é bem interessante porque vocês terão que observar qual é o elemento que está fazendo relação para poder identificar, né, o pronome e usar o pronome adequadamente. Observem no exemplo. O viajante precisa cumprir requisitos. Os requisitos variam de acordo com o país de entrada. Então, nós fizemos a seguinte escrita. O viajante precisa cumprir requisitos que variam de acordo com o país de entrada. Aqui em cima, né, a gente busca retirar os elementos que estão repetidos, no caso, os requisitos. E como eu estou fazendo referência a esses requisitos, porque são os requisitos que variam de acordo com o país, eu usei o que, porque estou me referindo à coisa, ao objeto. Vamos lá para a letra A. Em abril, entrou em vigor a lei. A lei proíbe o uso de sacolas plásticas derivadas do petróleo. Nós sabemos que temos a expressão, né, a lei repetida, então eu já vou retirar aqui. Em abril, entrou em vigor a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas derivadas do petróleo. Então, o que nós fizemos? Retiramos o elemento que está repetido e usamos o pronome relativo. Nesse caso, além do que, eu também poderia usar a qual, porque lei é feminino, então eu uso a qual. E a qual também se refere ao objeto e à coisa. Então, repetindo, para quem vai anotar aí, ficaria da seguinte forma. Em abril, entrou em vigor a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas, né? Reticências aí. Ou a lei a qual proíbe o uso de sacolas plásticas. Ok? Letra B. A rua estará fechada durante a noite.
o clube está localizado na rua. E aí? A expressão repetida é rua. E nós estamos falando de lugar, não é isso? A rua, o clube está localizado ali. Então, a rua. E observem que aqui nós precisamos mexer um pouquinho mais na estrutura. A rua onde o clube está localizado estará fechada durante a noite. Por que que nós fizemos esse tipo de construção? Porque como eu estou utilizando o pronome relativo onde, que se refere a lugar, é a rua onde está localizado o clube. Então, eu vou precisar puxar esse clube aqui para perto para que eu possa relacionar clube ao local. Então, dessa forma, a estrutura aqui modificou um pouquinho. Então, repetindo, a rua onde o clube está localizado estará fechada durante a noite. Ok? Beleza. Letra C. Visitamos o parque. A cachoeira do parque atrai muitos turistas. Deixa eu ver aqui, calma aí um pouquinho, Nicolas. A rua estará fechada durante a tarde, onde o clube está localizado. Mas observem aí que se você colocar onde, a rua estará fechada durante a noite, onde o clube está localizado. Esse onde aí está fazendo referência à tarde aqui. Clube onde? Tarde. Tá vendo que o elemento mais próximo é tarde? Então, como você vai relacionar? Qual é o local onde o clube está? Pensa comigo. Qual é o local? Não é na rua? Então, clube e rua precisam estar próximos para você fazer a referência. Entendeu? Porque da forma como está aí, parece que onde está se referindo à tarde. Certo? Letra C. Visitamos o parque. A cachoeira do parque atrai muitos turistas. Observem que já ficou nítido para a gente aqui que a cachoeira é do parque. Então, eu tenho uma relação de posse. Qual é o pronome que eu uso para indicar a relação de posse? Cujo, cuja e seus plurais. Então, nós temos repetido a expressão o parque, que é que será retirada. Então, visitamos o parque, cuja cachoeira atrai muitos turistas. Por favor, é só cuja, tá? Não existe cuja A. Então, visitamos o parque cuja cachoeira. Então, vocês vão retirar esse Azinho aqui também. Visitamos o parque cuja cachoeira atrai muitos turistas. Letra C. Conversei com um rapaz ontem. Você se referiu ao rapaz. Aqui é outro, Nicolas, você que acabou perguntando lá sobre a letra B, aqui é outro que a gente vai precisar, outro exemplo que a gente vai precisar ficar atentos na hora de fazer a organização. Nós temos repetido a expressão rapaz. Rapaz se refere a pessoa, então eu vou usar que ou quem. Então eu poderia dizer, conversei com um rapaz ontem que você se referiu. Ou conversei com um rapaz ontem a quem você se referiu. Se vocês observarem, pode ser que ou a quem. Mas eu quero só que vocês ouçam a escrita. Conversei com um rapaz ontem que você se referiu. Estão vendo como que fica estranho? O rapaz ontem que você se referiu. Esse ontem ele está confuso ali, ele está complicando a interpretação. Conversei com um rapaz ontem a quem você se referiu. Parece que você se referiu ao ontem. Então, nesse caso, como ontem funciona para a gente como uma espécie de adjunta adverbial de lugar, qual é a sugestão? Que a gente arraste ele lá para o comecinho da oração. Já que eu estou querendo delimitar sobre o rapaz que nós conversamos e que foi ontem, porque eu conversei com o rapaz ontem, então ontem é o nosso tempo, o nosso momento. Então, vocês arrastem lá para o comecinho e façam a seguinte escrita. Ontem conversei com o rapaz que você se referiu. Ou, como o Nicolas colocou, ontem conversei com o rapaz a quem você se referiu. Ok? Entenderam por que nós arrastamos o ontem lá para o comecinho, né? Por uma questão ali de delimitar o tempo, né? E porque ficou confuso ele aqui no meio. Ele não sabe de tudo, tudo acontece. A expressão repetida é tudo. Tudo funciona para a gente como um pronome indefinido. Opa, lá na página ainda 59, nós temos o uso do quanto, que é o nosso pronome relativo, que é usado para se referir, a pronomes indefinidos. Então, ele não sabe de tudo quanto acontece.
Nesse caso, o quanto ele é utilizado, porque o que aparece aqui para a gente, fazendo referência, identificando, é um pronome indefinido, no caso, tudo. Então, toda vez que vocês identificarem um pronome indefinido, vocês estarão usando para fazer referência quanto. Ok? A questão de número 13. É um exercício assim muito bacana da gente estar fazendo, porque às vezes na hora da produção textual vocês não usam o pronome relativo adequado e faz uma diferença e tanto. Muitas vezes vocês trocam o pronome, então faz referência a um elemento diferente, ou o texto perde todo o sentido. O texto acaba não tendo a função, né? Porque não faz a referência ao elemento do qual se pretendia fazer. Então, precisa observar, os pronomes relativos são elementos importantíssimos na construção textual, na coesão entre partes do texto, ou seja, para dar continuidade, para fazer com que o texto fique amarradinho, fazer com que o texto flua, tenha continuidade, apresente para a gente a ideia do qual era pretendida no começo. Questão de número 14. Assinale as frases que estão de acordo com o que prescreve a gramática normativa. Em seguida, reescreva as incorretas, corrigindo-as. Nesse caso aqui, já até apareceu quais estão corretas para a gente. Então, nós precisamos corrigir as demais. Vamos analisar primeiro as que estão corretas. O lenço é um dos acessórios que estão chegando com tudo na temporada mais fria do ano. Nesse caso, o que fez referência a acessórios. É um objeto, é uma coisa, então está correto. Na letra E, pedra que não rola não cria limo. Que se refere à pedra, porque quem rola? A pedra, então também se refere à coisa. Durante os 3 dias em que não nos falamos, muita coisa aconteceu. Esse que se refere a dias, não é isso? Coisa. E nós usamos aqui o em que. Nesse caso, a preposição em foi necessária porque dias em que nos falamos. Quem fala, fala com alguém em um determinado momento, nesse contexto aqui. Então, esse em foi, na verdade, uma exigência da regência do verbo. Eu falei com alguém em um determinado momento. Então, em 3 dias. Por isso, esse em que. Então, essas 3 aí estão corretas. Vamos identificar por que as outras não estão. Alguém pode me indicar um filme onde o personagem principal enfrentou uma situação onde deveria tomar uma decisão importante? Opa, nós temos o onde aparecendo 2 vezes ainda. No primeiro, onde se refere a filme. E no segundo, onde se refere a situação. Onde só é usado para se referir a lugar. Então, nesse caso, nós precisamos substituir. Qual é a sugestão aí? Filme seria para a gente, vamos dizer assim, um espaço, né? Não é nem um ambiente, porque se eu falasse ambiente, eu ia pensar logo em espaço físico. Mas seria ali aquele arquivo, aquele objeto, né? Que vai funcionar como um espaço ali dentro daquele objeto para que você possa identificar. Então, eu estou pensando no filme como já ali um DVD ou a película, né? Aquele objeto ali. Então, alguém pode me indicar um filme em que, não é isso? O personagem, ok, Nicolas, em que o personagem principal enfrentou uma situação em que deveria tomar uma decisão importante. Ou, para não ficar repetido, a gente poderia dizer: alguém pode me indicar um filme onde o personagem o personagem principal enfrentou uma situação que deveria, né? Ou na qual um filme na qual o personagem principal enfrentou uma situação em que deveria. Então, vocês podem utilizar em que e na qual, ou no qual e em que. Sempre observar aí se é no ou na, dependendo do elemento a que faz referência. Sugiro que não usem o em que nas duas, para não ficar repetitivo. Então, o Nicolas, por exemplo, sugeriu o em que no começo. Alguém pode me indicar um filme em que o personagem principal enfrentou uma situação na qual deveria tomar uma decisão. Uma situação que deveria, nesse caso, uma situação que deveria, na qual vai ficar mais adequado. Por quê? A decisão é algo, a situação, desculpa, deveria acontecer em um determinado momento. Então, a situação em que? Então, vocês utilizem um ou outro aí para não repetir.
Na letra B, nós temos: conversamos sobre a carga de celular cujos os créditos não foram efetivados. Pelo amor de Deus, eu não preciso nem identificar qual é o erro aqui. Né? Os créditos pertencem à recarga do celular. Ok, dá uma ideia de posse, mas cujos os, nem pensar, né? Então, nós só vamos retirar o os aqui, e para quem quiser justificar, lembrar que o pronome relativo cujo, ele não pede o uso desse artigo aí. Então, é só tirar o os. O grupo de rock se apresentará no festival onde tocou pela primeira vez. Observem que festival não é um lugar, festival é um evento. Então, eu não posso usar onde se referindo ao festival. Eu posso usar o onde para me referir ao local onde aconteceu o festival, mas festival é o evento. Certíssimo, Gustavo. No qual? Eu tenho outra opção. O grupo de rock se apresentará no festival no qual tocou pela primeira vez, ou no festival. Tá, mas aí tá faltando alguma coisa. Quem toca, toca em algum lugar. Então, no festival em que tocou pela primeira vez. Entendeu por que o em é necessário? Quem toca, toca em algum lugar. Então, no festival em que tocou pela primeira vez. Ok, pessoal, repetir alguma coisa para alguém? Até aqui deu para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ok. Então, dando continuidade à questão de número 15. E aí, antes disso, nós temos o seguinte. Calma aí, Nicolas, deixa eu voltar aqui. O grupo se apresentará no festival. Qual foi que você colocou? Em qual? Ou em que? Ou na qual? Se apresentará no festival em qual tocou. Qual aí? Ele vai usar a preposição em mais a, na qual. Tá? Ou você coloca em que ou na qual. Tá? Continuando. Pronomes relativos precedidos de preposição. Em algumas situações, o verbo da oração iniciada pelo pronome relativo exige a preposição, como que nós acabamos de colocar aí. Essa preposição ela deve ser posicionada sempre antes do pronome relativo. Por exemplo, tenho consulta agendada com um médico que confio amanhã. Observem que o pronome relativo usado está certo, que, se referindo à pessoa, né, que você confia no médico. Só que o verbo confiar é um verbo em que a regência ou a transitividade, não sei como vocês preferem dizer, tanto faz, desde que vocês lembrem essa questão aí, diz pra gente que quem confia, confia em algo ou em alguém. Então, se quem confia, confia em algo ou em alguém, é necessário que eu coloque a preposição antes do pronome. Então, tenho consulta agendada com um médico em que confio amanhã. Posso colocar em quem confio amanhã? Pode também, porque o quem também é usado para fazer referência à pessoa ou para se referir à pessoa. O interessante aqui é que, além de vocês identificarem o pronome relativo, é necessário observar, é necessário estar atento se o verbo que aparece, ele pede ou não a preposição. E a identificação dessa preposição é feita pelas regrinhas lá de regência ou de transitividade. Quem entrega, entrega algo para alguém. Quem confia, confia em alguém. Deixa eu ver aqui, Nicolas. Tenho consulta agendada com o médico em que confio. Tá, mas... você jogou amanhã para cá? Tenho consulta amanhã agendada com o médico em que confio. Ok, é uma construção correta porque o adjunto adverbial, como apareceu aqui, ele pode aparecer no começo da oração, no meio ou no final. A única coisa que você precisa fazer é colocar esse amanhã entre duas vírgulas, tá? Porque como amanhã apareceu no meio, tem a consulta, vírgula, amanhã, vírgula, agendada com o médico em que confio. Assim como você poderia colocar também lá no começo, amanhã, desculpa, é amanhã mesmo, amanhã, vírgula, tenho consulta agendada com o médico. O uso da... Só um momentinho, Vitor. O uso desse adjunto adverbial aí, ele nos permite a construção no começo da oração, no meio e no final.
também precisa estar atento, como nós vimos aquele outro caso lá. Qual era o exemplo que nós observamos do... A rua estará fechada. Teve um exemplo que nós vimos que nós... Ah, esqueci. Nós vimos um exemplo que eu falei, ó, nesse caso nós vamos precisar colocar lá para o começo, vamos precisar escrever lá no começo ontem. Vocês estão lembrando aí, a letra D? Ah, tá, obrigada. Conversei com o rapaz ontem. Conversei ontem com o rapaz a que você se referiu. Ou ontem conversei com o rapaz a que você se referiu. Você pode fazer esse tipo de construção. Conversei, vírgula, ontem, vírgula, com o rapaz a quem se referiu. Pode estar fazendo esse tipo de construção, como você poderia jogar lá no começo também. Nesse caso aqui, se você jogar o ontem lá para o final, a frase vai ficar confusa, né? Conversei com o rapaz a que você se referiu ontem, né? O ontem ele precisa aparecer ou no começo ou no meio ali para poder delimitar para você o local. Desculpa, o tempo, o momento, né? O espaço aí temporal onde aconteceu. Ok? Você colocou 13. Ah, foi a questão. Ok? Vitor fez uma pergunta aqui, deixa eu retomar o que foi. Ok, Nicolas? Respondi? Vitor perguntou no qual tenho consulta agendada com um médico, no qual confio amanhã. Não pode, Vitor, porque nesse caso aqui, você está se referindo a pessoa. E aí, pessoa, você precisa usar ou o que ou o quem. Ah, mas você não disse que o que, ele também pode se referir ali ao qual, a qual? Ficar atentos, porque para objeto. Nesse caso aqui, o no qual fica confuso, transforma a frase em uma frase confusa para ser compreendida. Tenho consulta agendada com o médico, no qual confio amanhã. Não é que está errado, mas nesse caso, como você está se referindo à pessoa, pede-se, né, o uso aí de um pronome mais direto. Então, o quem, que é usado para a pessoa, ou o que pode substituir o que. Certo? Eu não usaria o do qual. Para mim, fica meio confuso. O médico no qual confio. Vamos lá. A partir desse princípio aí do uso da preposição, a questão de número 15, ela é na verdade, um título que foi retirado para a gente de uma entrevista jornalística, né, de um texto produzido por uma jornalista. E diz assim: a televisão que assistimos e os políticos que elegemos. Artigo de Érica Daiane Costa. Reescreva o título corrigindo, ou seja, há um erro de escrita lá no texto. Vocês conseguiram identificar qual é o erro? Vamos pensar aí no uso dos pronomes. Que assistimos à televisão. Políticos que elegemos os políticos. Vou repetir para ver se vocês percebem. A televisão que assistimos à televisão. Políticos que elegemos os políticos. O que está errado aí? O que está faltando? Há uma questão aí de regência em que o verbo pede uma preposição, que deveria aparecer antes do pronome relativo. Não. Pensa aí, Nicolas. Que quem assiste a alguma coisa. Se você colocar o em, vai ficar quem assiste em alguma coisa. E não é. A regência diz que quem assiste a alguma coisa. Certinho, Samuel? Então, a televisão a que assistimos e os políticos que elegemos. Na outra parte, a gente não precisa colocar preposição, porque quem elege alguém. Então, não precisa de preposição. Mas quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Eu assisto a um filme, a um jogo de televisão, de futebol, eu assisto a um programa de televisão. Então, o verbo assistir, ele pede a preposição a. Certo, Nicolas? Então, repetindo a letra A, televisão a que assistimos. E aí, na letra B, a pergunta é a seguinte. Observem que é um título de uma notícia, escrito por uma jornalista. Na sua opinião, por que a jornalista não usou a preposição a antes do pronome relativo? Eu prefiro acreditar que não é porque ela não tenha conhecimento gramatical, tá? Eu prefiro pensar em outra resposta. Por que a jornalista não usou a preposição? No dia a dia, quando nós estamos conversando, se a gente
Nicolas, seria uma boa, mas vamos pensar em algo mais. Poderia dizer, porque ela não conhece regras gramaticais, né? No dia a dia, quando nós estamos conversando, nós acabamos dizendo dessa forma que aparece aí, ou a televisão que assistimos, o filme que eu assisti. Porque no dia a dia, no cotidiano nosso, a gente acaba esquecendo de fazer essas colocações aí, de fazer essas regrinhas, né, de observar essas regrinhas de regência. Então, acreditamos, vamos pensar assim, que ela não usou essa preposição para tentar tornar o texto mais informal, para tornar o texto mais próximo do leitor. Isso, tornar a conversa mais prática, mais informal, e porque o leitor vai entender melhor, vamos dizer assim. Ok? Seria uma boa justificativa, né? Se alguém dizer para ela assim, você não conhece então as regras de regência. Ela poderia dizer, não, eu quis escrever dessa forma apenas para o público entender. Certinho? Até aqui, ok? Ok. Então, só um momentinho que eu estou encerrando. Já vou conversar com vocês que eu preciso deixar um recadinho aqui.